Bom dia, boa tarde, boa noite. Professor Roberto na área. Ideologia. Socialismo no século XXI, o nosso programinha de sábado, pois é, pra gente aprender um pouquinho, pra gente não ficar por aí nas redes falando besteira. Então tu aprende aqui com o professor Roberto. E hoje nós vamos bater um papo sobre as causas que levaram à Primeira Grande Guerra Mundial, exatamente, as contradições do capitalismo e suas crises. Também, no bojo desse debate, vamos também conversar o que levou à ascensão do nazismo e do fascismo, principalmente a sua ideologia e o seu pensamento filosófico. Também, a Primeira Grande Guerra Mundial foi causadora da Revolução Bolchevique da antiga União Soviética, na época Rússia, ainda sob o comando dos czares. Tudo isso no nosso programinha de hoje, do Socialismo do Século XXI, falando sobre ideologia. Mas antes, solta a vinheta! Socialismo no século XXI, ideologia. Pois é, o nosso programa de sábado. E olha só que eu estou usando, falando ideologia, Isa verde e amarela, com o Brasil, chapeuzinho de Cuba, minha estrela revolucionária da China e da bandeira cubana. Porque hoje é dia de felicidade. E felicidade a gente fala em ideologia. É justamente isso o nosso programa de hoje. Nosso programa de hoje vai falar sobre a crise do capitalismo e as suas contradições. O que deu durante o século XIX e o século XX a abertura para os conceitos, filosofias e teses absurdas do fascismo. O fascismo, para quem não sabe, foi fundado, a sua concepção filosófica foi a partir do final do século XIX e no século XX foi consolidada por Benito Mussolini. Primeira Guerra Mundial, falar na Segunda Guerra Mundial, falar em todas as guerras que aconteceram no mundo, é tu também falar das crises do capitalismo e suas contradições. Agora há pouco, sobre a questão do nazismo e do fascismo, no qual nós vamos retomar no primeiro momento, foi para explicar que a retórica que existe e a narrativa que existe, né, por parte da direita, dizendo que o nazismo e o fascismo, eles vêm da esquerda, é mentira, não vêm da esquerda. Eles têm uma filosofia própria, eles têm uma visão social própria e uma visão de governo próprio. A visão filosófica da extrema-direita, ela se equivale atualmente à visão filosófica do fascismo e do nazismo. Porque o fascismo, ele opera dentro de uma linha auxiliar ao capitalismo, defendendo a burguesia. Sempre foi assim. Sempre. Uma alternativa do capitalismo quando o sistema liberal não tem mais a dar resposta. Por que não tem mais a dar resposta? Porque essa resposta que ele deixa de dar é fruto da crise do capitalismo. Bom, o fascismo, ele surge em meio à crise produzida pela Primeira Guerra Mundial, como uma alternativa a toda uma crise que ocorreu na Primeira Guerra Mundial. Posterior ao fascismo, terminar a Primeira Guerra Mundial, 20 anos depois, surge o nazismo. O que gerou a crise econômica, né, da Primeira Guerra Mundial? Não houve uma única crise econômica que gerou a Primeira Guerra Mundial, mas sim uma combinação de fatores econômicos, como a competição entre as potências europeias, o imperialismo, o expansionismo e a corrida armamentista. Foram três fatores, né? O imperialismo inglês, o expansionismo alemão e a corrida armamentista. O que ocorreu até 1914, entendeu? Até 1914, né, quando eclode a Primeira Guerra Mundial, existia dois polos de industrialização na Europa que competiam entre si. De um lado era a Inglaterra, que era o imperialismo, e de outro lado a Alemanha, que estava em pleno desenvolvimento econômico-industrial e com uma forte competição com a Inglaterra. À medida que ia crescendo economicamente a Alemanha e à medida que ia crescendo economicamente a Inglaterra, ambos começaram a se chocar os seus interesses, porque ambos começaram a disputar o mercado europeu. Além do mercado europeu, o mercado das colônias também. Os outros países, eles ficavam comprimidos dentro dessa disputa entre a Alemanha e a Inglaterra. E o expansionismo alemão, a Inglaterra não tinha como expandir seu território, porque ela é uma ilha e ela dependia de expansão colonial. Né, colônias na África, na Ásia, abrir o máximo de colônias possíveis, para ela pudesse ter um pouco de expansão territorial de mercado. Enquanto que a Alemanha não. A Alemanha tinha todo o território europeu, ela estava incrustada no território europeu. E é justamente com esse medo do expansionismo alemão, territorial alemão, é que é um dos fatores que eclode a Primeira Guerra Mundial em 1914. A competição econômica, né, e imperialista. Tá? Potências como o Reino Unido e a Alemanha competiam economicamente, buscando expandir seus territórios e mercados, como eu havia falado, para garantir matérias-primas e mercados de consumidores, o que gerou desconfiança mútua. O alemão. O rápido crescimento industrial da Alemanha gerou apreensão na Inglaterra, na França e na Rússia, né, que temiam a ascensão alemã e a perda de seu poder econômico e político. Bom, o que nós estamos falando aqui é de um outro aspecto de formação de Estado. Ainda existiam países, na Europa, principalmente na Europa,
né, na Europa, existia países ainda que ainda é híbrido de monarquia parlamentarista. Outros era só parlamentarismo mesmo, era só monarquia mesmo. Por exemplo, na Rússia, né, ela ainda estava sobre os czares, né, que era a família imperial. Na Inglaterra, tu tinha uma Inglaterra semi-parlamentarista. Aí que tá, vamos chegar até a Itália. Na Itália, ainda estava sobre, né, o imperador. Tinha um imperador italiano, no qual ele tinha um parlamento primeiro-ministro. Então ainda se estava se acomodando o sistema político interno de cada país. Então eles representavam uma fragilidade. Enquanto que na Alemanha também tinha um regime, né, do imperador e o parlamento, primeiro-ministro, é o rei e o parlamento primeiro-ministro. Então a maioria dos países ele estava entrando num processo de ter dois sistemas, né? O sistema de monarquia e o sistema parlamentar. Ainda estavam se adaptando, né? Além da produção industrial, além da competitividade internacional, fazia com que o capitalismo entrasse em crise. Dívidas e inflações. Corrida armamentista também. Né? E teve casos até de... Aí entra a questão do canibalismo. Houve casos na Rússia, né, antes da Revolução, de casos de canibalismo. Porque as pessoas estavam sem comida. Tanto é que quando houve... Aí um parênteses, quando houve o processo da Primeira Guerra Mundial, e depois a Revolução Russa em 17, que foi bem no meio da Primeira Guerra Mundial, que ela foi de 14 a 19, a Revolução Russa foi 17, entendeu? Até lá, até eclodir a Revolução Russa, a palavra de ordem era pão, paz e terra. Então da Europa vinha passando fome. Por quê? Porque desde 1873 a 1879 houve uma grande instabilidade econômica devido ao êxodo rural. Quando começou o processo de industrialização, do processo de produção industrial, muitas pessoas largaram do trabalho da terra e vieram para as grandes capitais, para trabalhar nos grandes conglomerados. Nesse aspecto, o que aconteceu? Hoje houve um esvaziamento do campo, portanto, houve o esvaziamento da produção de comida. Houve uma carência de matéria-prima. Por causa do desenvolvimento industrial, ele deu uma dinâmica, né? Ele deu uma dinâmica à produção, porque uma coisa é tu fabricar de forma artesanal, outra coisa é tu partir para uma forma mais manufaturada. As máquinas funcionavam mais rápido, era necessário muita gente trabalhando. Com essas máquinas trabalhando, muita gente trabalhando, o pessoal do campo resolveu vir para a cidade. Porque no campo era miserável, a situação era miserável, né? E mais miserável ainda nas grandes cidades, nas grandes capitais. Chegando nessas grandes capitais, o que aconteceu? Mais uma crise. Já estava havendo um processo de crise pelo êxodo rural. Começou a ocorrer o processo de excedente de mão de obra. Então, de 1873, 1879, as crises, as instabilidades, né, a economia dando uma estagnada, porque no momento que tu tem o êxodo rural, tu tem uma grande massa, né, de mão de obra ociosa. Tu tem, né, poucos recursos de matéria-prima. Tu tem que buscar mais matéria-prima. Então tu vai buscar nas colônias. Tu tem que buscar mais consumo. Tu vai buscar nas colônias. Como é que tu ia suprir, como é que o Estado ia suprir esse grande número de miseráveis que não conseguiu colocação nas fábricas? Essas pessoas iam ficando excluídas e iam morando em cortiços, os cortiços iam aumentando, né, e a miséria ia crescendo. E o Estado não dava mais resposta para isso. A monarquia não conseguia mais dar resposta para isso. Com esse excedente de mão de obra, com a guerra comercial que estava havendo, explode 1914. Essa é a crise do capitalismo. Essa é a contradição do capitalismo. Ou seja, o capitalismo ele desenvolve os meios de produção tecnológica, mas ele agrava a situação de quem produz. Ele agrava a situação de quem produz através da sua exploração. Cada vez que ele tem um processo, que ele muda os processos de produção, ele gera uma crise. Ele gera uma crise. Essa crise é gerada justamente pela adaptação da mão de obra. E cada vez que a tecnologia só vai aumentando, tu diminui o quadro de trabalho, aumenta a produção e exige da mão de obra uma certa prática técnica, que às vezes o Estado não dá. Imagina só em 1873. Tu não tem educação para todo mundo. As pessoas, a maioria delas são do campo, né? Começa a ver o desenvolvimento industrial através de máquinas a vapor. Quem é que manipula com essas máquinas a vapor? Tu precisa de uma mão de obra técnica. Mas como é que se dá essa transformação da mão de obra agrária para a mão de obra industrial? E é nesse processo que tu tira o homem do campo, traz para a cidade, oferece para ele condições um pouco melhores que na cidade do campo. Essa pessoa se desloca do campo para a cidade esperando que vai ter essas condições, mas só que a demanda de mão de obra é maior do que a demanda industrial, da mão de obra industrial. Porque a mão de obra industrial tem que ser técnica.
E esse trabalhador que vem do campo, ele só sabe trabalhar na terra. Como é que tu permanece com o homem no campo? Precisando da mão de obra. Já que tu substituiu essa mão de obra, que antes era mão de obra escrava, por mão de obra assalariado. Então o que acontece com isso? Tu cria na cidade excedente de mão de obra, uma reserva de mão de obra, para te manter os salários baixos. Essa é a contradição do capitalismo. Assim ele explora o trabalhador. Ele mantém a miséria viva como um fantasma para aquele que está trabalhando. Porque ele enxerga o outro trabalhador que está fora do mercado de trabalho passando miséria. Que ele não vai querer passar miséria. E aquele trabalhador que está fora do mercado quer o lugar dele. Para vocês verem que a lógica do capitalismo ela é perversa. E por causa dessa perversidade ele vai mais além ainda. Quando ele entra em crise mesmo. Crise estrutural e crise econômica. Explode a guerra. Por que explode a guerra em 1914? Uma pela disputa econômica, comercial entre a Inglaterra e a Alemanha. Outra é pela disputa de território, de expansão necessária para a Alemanha. Outra era a dependência da Alemanha, que estava em pleno desenvolvimento industrial, se tornando uma superpotência. Já era uma superpotência. Ela precisava de matéria-prima. Precisava de mais matéria-prima. Então ela tinha que ter um expansionismo territorial para chegar às terras necessárias para que ela tivesse e mantivesse sua produção, a sua matéria-prima. A Inglaterra tinha de onde tirar, que era das colônias, mas a Alemanha tinha poucas colônias. Então eclode a Primeira Guerra Mundial. Então nesse processo que explode a Primeira Guerra Mundial, qual é o papel do Partido Socialista da época? Qual é que era o papel do Partido Socialista da época? Já vamos chegar ao fascismo. Qual era o papel em 1914, essas discussões, antes de 1914, que é onde explode a Primeira Guerra Mundial, anterior, essa discussão da crise do capitalismo, já é detectado pelos partidos, como era pelos partidos socialistas, e é fruto de debates nos meios acadêmicos e nos meios políticos, né, dos encontros de debate. Onde vai chegar essa crise do capitalismo? Bom, vai chegar a guerra. E essa discussão já havia desde 1900. Várias revoltas acontecendo por causa da miséria. Revoltas em 1905 na Rússia, revolta na Alemanha, revoltas na Itália, até revoltas na Inglaterra, pedindo melhores condições de vida para o trabalhador, para o operariado. Nisso, os partidos socialistas eles se unem e formam uma internacional, chamada Internacional Socialista, Social-Democrata. Nesse processo, o debate que se tem interno é que seria contra, e eles sabiam que o mundo iria para a guerra. E os partidos socialistas, principalmente o italiano e o russo, eram contra apoiar algum tipo de guerra na Europa. E aí entra Mussolini. Mussolini começa, certo? Ele era um jornalista na Itália, fazia parte do Partido Socialista Italiano, e ele começou com um discurso crescente em apoio à solução da guerra, né, ao apoio à guerra mundial. O Partido Socialista Italiano, em 1912, expulsa Mussolini, certo? Ele expulsa Mussolini em um contexto de profunda crise econômica, né? Profunda crise econômica. Em 1919, Mussolini expulso, daí apoiando a Primeira Guerra Mundial, que a Itália entrasse na Primeira Guerra Mundial, ele funda no meio, né, logo após a Primeira Guerra Mundial, ele funda, em pleno uma crise econômica, né, que houve pós Primeira Guerra Mundial, o Partido Fascista. Para vocês terem uma ideia, que Mussolini, ele era afiliado ao Partido Socialista Italiano, mas não comungava, né, do pensamento socialista contra a guerra. Benito Mussolini, tá, até 1912, ele era motivado por uma tese no qual apoiava a intervenção italiana numa situação de Primeira Guerra Mundial, da Primeira Guerra Mundial, em 1914, certo? Que estava já desde 1900, né, o mundo vivia ainda sobre essa disputa, avançou em 1905, 1904, 1905, foi se agravando em 1908, 1909, 1910, começa a pipocar crises e aquela Guerra Fria, e a coisa indo e tomando proporções, certo? Mussolini, em 1910 para 1911, ele, né, faz uma tese no qual apoiava a intervenção italiana na Primeira Guerra Mundial, sendo ele um jornalista, certo? Ele é expulso em 1912. Tá? Em 1912, Mussolini é expulso do Partido Socialista Italiano. Foi expulso por indignidade política e moral, porque houve vários problemas. Mussolini era nacionalista dentro do Partido Socialista, né? Ele era populista também, defendia um discurso populista, uma política populista, né, que não se encaixava dentro do Partido Socialista e dos princípios do Partido Socialista. Em 1914, quando explode a Primeira Guerra Mundial,
O Partido Social-Democrata Alemão, ele vota pelos créditos de guerra. Aí dá uma crise na Segunda Internacional Socialista. Partidos como o Partido da Rússia, Partido Bolchevique e Partido Socialista Italiano se retiram da Segunda Internacional. Porque a tese deles era que o socialismo, né, onde o proletariado ele é irmão. Então como é que tu vai fazer? Como é que tu vai incentivar irmão matando irmão? Né? Ou seja, aquela velha máxima, né? Proletários todo mundo univos. Então o que o capitalismo queria era jogar irmão contra irmão no meio de uma crise capitalista. As teses de Lenin aí, defendido por Rosa Luxemburgo e vários outros, né, autores e políticos da época revolucionários, né, eles acreditavam que dentro dessa crise do capitalismo poderia se acelerar o processo revolucionário se os países tivessem organizando os partidos revolucionários. Para em meio à guerra do capitalismo, eles canalizaram esse processo para a revolução. Foi o que fez a União Soviética, foi o que fez na Rússia em 1917. Em 1919, 2 anos ainda sobre a guerra, Benito Mussolini ele funda o Fasci Italiani de Combattimento. Em português, Fácios Italianos de Combate. Era esse o partido do Benito Mussolini que ele funda, certo? Era uma organização paramilitar ultranacionalista, composta principalmente por veteranos da guerra descontentes. O termo fascismo deriva do italiano fácil, que significa feixe, e não face, é feixe. Ou seja, o que é um feixe de gravetos? É um feixe de gravetos. O símbolo do Partido Fascista Italiano é um feixe unido, trançado, com um machado, certo? Um fio de machado, dentro de um círculo. Esse era o símbolo do partido de Mussolini, chamado Fasci Italiani de Combattimento. Exatamente, viu que o professor Roberto tem as suas origens também lá na terrinha da Itália, né? Que era uma organização paramilitar, certo? Com remanescentes, né, de pessoas que lutaram em 1917 e que estavam descontentes, ou seja, com setores militares, setores da Igreja Católica, com setores da monarquia, certo? Eles eram contra totalmente o sistema liberal, da democracia liberal, porque ela rompia com as monarquias. O fascismo, ele tem uma base filosófica, e ele é bem anterior ao nazismo, certo? Uma dessas suas bases teóricas e filosóficas vem do escritor Giovanni Gentili, exatamente, considerado o filósofo do fascismo e coautor, né, do ensaio A Doutrina do Fascismo, atribuído a Benito Mussolini. Ele desenvolveu uma forma de idealismo que enfatizava a unidade orgânica do Estado e do indivíduo, legitimando filosoficamente o totalitarismo fascista. Pois os camisas pretas se tornaram uma força coercitiva do Estado contra a classe operária que estava sendo, durante a guerra, começou a fazer uma série de mobilizações pela paz, uma série de mobilizações pedindo terra e comida. E esse combate, esse fácil combate italiano, os camisas pretas, como eram colocados, como eram falados, comandados por Benito Mussolini, que era o presidente desse partido, se tornou presidente desse partido, eles eram usados para esses setores, né, reacionários da burguesia italiana para reprimir os movimentos de ocupação por terras. Ou seja, aqui existe uma semelhança com o que era o DR, que é o DR, né, do Caiado. Aqui está. O pessoal que tem, né, dentro, para sustentar a sua narrativa, diz que o nazismo é de esquerda, é da esquerda, porque o nazismo é comunista, porque o nazismo vem do socialismo. Gente, é tudo retórica vazia, que não entende nada de história, inventada, que é para dar uma base de sustentação ao injustificável. Primeira coisa, o nazismo ele vem do fascismo. O fascismo se consolidou na Itália em 1919. O nazismo surge em 30, para te ter uma ideia. Tá? E o fascismo de 1919, que é consolidado com Benito Mussolini no poder, depois que eles fizeram a Marcha a Roma, certo? Anterior a isso, existia Giovanni Gentili, que era um filósofo, certo? Dessa época, ainda no século XIX, final do século XIX, né? Começo do século XX, certo? E ele escreveu as bases filosóficas do que seria adotado por Benito Mussolini. Benito Mussolini, antes da Primeira Guerra Mundial, certo? Ele era socialista, ele fazia parte do Partido Socialista Italiano. Isso é histórico, certo? Ele fazia parte do Partido Socialista Italiano. Antes da Primeira Guerra Mundial, certo? O Partido Internacional Socialista era a Segunda Internacional Social Democrata. A Segunda Internacional Social Democrata, ela faz uma votação em apoio aos créditos de guerra, impulsionados pelo Partido Socialista Alemão.
aí há um rompimento com a Segunda Internacional. Partidos da Itália, da Rússia, que era o Partido Bolchevique, né, de outras nações que tinham organizado os partidos socialistas, romperam com a Segunda Internacional e fundaram a Terceira Internacional Comunista. Certo? Isso aí é mais ou menos para localizar vocês na história política, para depois não misturar as coisas. Mas o Partido Socialista Italiano era radicalmente contra a Primeira Guerra Mundial, assim como o Partido Bolchevique da Rússia. Eu quero lembrar para vocês que nesse período histórico, o mundo ainda estava sob domínio imperialista da Inglaterra, certo? Exercendo seu poder, né, sobre o continente europeu. E todos os países, na maioria deles, todos os países, ainda tinham monarquias, assim como na Rússia e na Itália também. Dentro desses países, né, antes de 1917, 16, 15, 16, principalmente, os partidos socialistas já estavam constituídos. E algumas representações ainda, meio que embrionárias, estavam dentro de alguns parlamentos, né, de alguns países que tinham parlamentos, que tinham feito uma reforma, né, dentro de seus países e adotado o sistema monarquista parlamentarista. Então tinha um primeiro-ministro. Dentro desses países onde, né, o Partido Socialista da época, vinculado à social-democracia, que era a Segunda Internacional, que estava presente, né, dentro desses parlamentos, eles votaram pelos créditos de guerra, para que a Alemanha entrasse para a Segunda Guerra Mundial e a Europa entrasse para a Segunda Guerra Mundial com esses créditos de guerra. A orientação do Partido Socialista da época, né, da Internacional Socialista, da Segunda Internacional, que é a Segunda Internacional Social-Democrata, orientou os partidos e seus parlamentares a apoiar os créditos de guerra. Sendo que, com essa postura, os partidos socialistas de outros países, que não se alinharam a essa posição da Segunda Internacional Social-Democrata, romperam. E com isso, nos seus países, aqueles parlamentares, pessoas que eram socialistas, identificavam com os partidos socialistas e que tinham posições, né, que faziam opinião pública, que defendiam a Primeira Guerra Mundial, a entrada da Europa na Primeira Guerra Mundial, esses partidos socialistas expulsaram. Dentre essas expulsões está Benito Mussolini, tá, que fazia parte dos quadros do Partido Socialista Italiano, que era contra a Primeira Guerra Mundial. Benito Mussolini tinha uma posição defendendo a Primeira Guerra Mundial, que era necessário que a Itália entrasse junto para combater a Prússia, né? Combater os alemães, no caso. Né? Sendo que o Partido Bolchevique russo não apoiou a guerra. E esses partidos socialistas que não apoiaram a guerra, eles tinham uma palavra de ordem: pão, terra e paz. Paz, pão e terra. Por quê? Porque eles acreditavam que a Primeira Guerra Mundial era uma guerra do capitalismo para suprir a sua crise. O capitalismo, na época, estava entrando em crise em 1917, começou a entrar em crise. 16 para 17 começou a entrar em crise. Os poderes das monarquias estavam entrando em crises também. Então, essa guerra era para justificar essa crise do imperialismo, do capitalismo. O que aconteceu? A União Soviética, na antiga Rússia, o Partido Bolchevique, ele não entra para a guerra. Ele fica propagandeando internamente paz, pão e terra. O Partido Socialista Italiano, que rompe com a política da social-democracia alemã, também adota a seguinte palavra de ordem: contra a guerra e por paz, pão e terra. Nisso aí, Benito Mussolini rompe com o Partido Socialista. Benito Mussolini, ele funda o movimento fascista. Exatamente. Em 1919, certo? Aí ele funda o partido, né? O partido, né? Que é o Partido Fascista Italiano. Né? O que nós conhecemos aí, que foi um inspirador para Adolf Hitler na década de 29, né? Na década de 29 a 30, fundar, né? As bases filosóficas do Partido Nazista Alemão. Então, para vocês terem uma ideia, que o Partido Fascista, ele surge no mesmo período, né, em que surge a Revolução Russa Bolchevique. Daí eu vou explicar para vocês o porquê desse antagonismo que começa a surgir na Europa. Quando da Primeira Guerra Mundial, até agora nós falamos pré-Primeira Guerra, meio Primeira Guerra e o que deu origem ao Partido Fascista. Agora nós vamos falar diretamente sobre a Primeira Guerra Mundial. Na Primeira Guerra Mundial, de 14 a 19. Novamente recapitulando, Benito Mussolini é expulso em 1912.
certo? Do Partido Socialista Italiano, que era contra a guerra. Ele pregava a guerra, né? Quando ele é expulso em 1912, ele se junta com os setores conservadores da sociedade italiana, né? E depois, posterior, em 19, ele funda o Partido Fascista. Até então era um movimento paramilitar, certo? Que ajudava durante o processo entre 14 e 19 para manter a ordem na Itália. Por quê? Porque quando houve a Revolução de 17 na Rússia, certo? Com o Partido Bolchevique, né? E deu certo, os operários, trabalhadores do campo, dos outros países da Europa, começaram a ver que, pô, se lá deu certo, os caras derrubaram o czar, tomaram poder, certo? Em plena Primeira Guerra Mundial, acabando, retirando a Rússia da Primeira Guerra Mundial, que era aquele massacre, e restabelecendo um governo dos trabalhadores, operários. Por que nós na Itália? Por que nós na Alemanha? Por que nós na Inglaterra? Por que nós na França? Né? Por que nós na Holanda? Não podemos na Normandia, não podemos fazer a mesma coisa. Era essa aí a discussão. Porque a Primeira Guerra Mundial só estava servindo a elite, não servia a classe trabalhadora. E daí, quando acaba a Primeira Guerra Mundial, em 1917, começa a haver, em 1919, desculpa, acaba a Primeira Guerra em 1919, começa a haver um processo de mobilização da classe trabalhadora, reorganização da classe trabalhadora, aprofundada pelo Tratado de Versalhes, que foi o tratado da derrota total da Alemanha, que teve que fazer vários acordos, que acabou com a economia alemã, que botou abaixo o parque industrial alemão, né, aprofundando mais ainda a crise econômica da Europa. Porque vocês vejam bem, a Alemanha era a principal força econômica da Europa, onde tinha a maior parte da força produtiva, certo? Tendo essa força econômica da Europa, ali ele consumia, né, matéria-prima fornecido pelos outros países da Europa e comercializava. Ou seja, gostemos ou não gostemos, a Alemanha, pré-Primeira Guerra Mundial, ela mantinha a economia da Europa estável, apesar da guerra comercial com a Inglaterra, certo? Apesar da guerra comercial com a Inglaterra. Quando estoura a Primeira Guerra Mundial, a Inglaterra faz um pacto com a França, faz um pacto com os outros países e derrota a Alemanha. E esse pacto que eu estou falando, o Pacto das Nações, ela foi feita através das monarquias, né? Aquilo que eu estava falando, existiam monarquias, né? Ainda não existia repúblicas como nós conhecemos hoje. Existia monarquias, né? E um era a família do outro. Então o que aconteceu? Eles se voltaram contra a Alemanha, acabaram com o parque industrial alemão, acabaram com a força produtiva alemã e ainda colocaram taxas e multas, no qual a Alemanha nunca mais conseguiu se levantar. E a sua economia naufragou. Naufragando a economia alemã, naufragou toda a economia da Europa. A Europa continental. O que acontece com isso? Óbvio que daí temos uma crise profunda. Porque os trabalhadores, porque quem ficou com o butim, né, que a gente chama de butim, né, das riquezas que a Alemanha teve que pagar, foram as famílias reais, não foram os trabalhadores. Não foram os soldados que lutaram. Né? Os soldados só serviram de bucha de canhão na Primeira Guerra Mundial. Quem lucrou foram os grandes barões, foi a grande burguesia, né, a aristocracia da época. Então os trabalhadores, eles estavam numa miséria completa na Europa, pós-Primeira Guerra Mundial. Miséria completa. A Alemanha estava totalmente destruída. O Tratado de Versalhes tinha acabado com a Alemanha. E os países da Europa, só a única coisa que enriqueceu foi a pequena elite europeia, da burguesia. O trabalhador ficou na miséria. Com isso, óbvio, começa a haver revoltas. E ainda mais intensificado em 1919, com o exemplo da Revolução Russa, que foi em 17. Por isso que os países se reuniram para tentar acabar com a Revolução Russa. 17 países tentaram invadir, né, para reinstalar no governo o czar, a família real russa, e levaram um pau do Exército Vermelho. Foram expulsos pelo Exército Vermelho. E o Exército Vermelho ainda conseguiu mais território, com essa expulsão de mais de 14, acho que foram 14 ou 15 países, forças militares, de países que foram expulsos pelo Exército Vermelho, da Rússia dos revolucionários. Isso inspirou mais ainda a classe trabalhadora, elevou a consciência da classe trabalhadora, que viu que a burguesia era inimiga, e era inimigo a ser derrotado, para que os trabalhadores da Europa pudessem ter uma vida melhor. Então começou o processo de revoltas. Nesse processo de revoltas, o Partido Fascista, já fundado em 1919 pelos barões, pelos monarquistas, por militares, pelos latifundiários, pela Igreja Católica, eles fundam o Partido Fascista. Com a fundação do Partido Fascista, eles tinham um grupo paramilitar,
para acabar com qualquer tipo de possibilidade de uma insurreição interna na Itália. Foi assim que o imperador faz um acordo com Mussolini e coloca ele como primeiro-ministro. Mussolini é o primeiro-ministro da Itália. Com isso, chegando ao governo italiano. No governo italiano, ele massacra o Partido Comunista. Os membros do Partido Comunista. Persegue, tortura, mata as lideranças camponesas e operárias italianas. Faz a maior caça às bruxas. Matando fisicamente. Execuções sumárias. E impõe o terror. Com esse terror, ele impõe uma ditadura italiana com a ajuda do imperador romano, da monarquia romana e do Papa. Porque era um perigo. Porque as ondas revolucionárias que vinham do leste europeu estavam vindo com muita força. Na Alemanha, acontece 20 anos depois. 20 anos depois. O que acontece na Alemanha? Na Alemanha, certo? O imperador cai. Fica ali, meio que uma monarquia parlamentarista, mas muito fraca a monarquia. Perde muita força. E o parlamento fica forte, alemão. Só que esse parlamento alemão não consegue dar resposta por causa do Tratado de Versalhes. E o Partido Social Democrata consegue eleger a maioria, no Congresso. E com o partido, com alguns outros partidos liberais, eles conseguem chegar ao poder. Chegando ao poder, eles não conseguem dar respostas. E daí chama uma nova eleição do parlamento. Nessa nova eleição do parlamento, surge o Partido Nazista. Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores. Por que Nacional Socialista dos Trabalhadores na Alemanha? Ora, quem estava em ascensão por causa da Revolução Russa, por causa da miséria, eram organizações que tinham vínculo direto com as pautas dos trabalhadores, operários e camponeses alemães. E daí tu tinha o Partido Comunista, tu tinha o Partido Socialista e o Partido Social Democrata Alemão, que eram fortes. Então, para não ficar atrás e para tentar capturar um pouco da narrativa, certo? E conseguir alguns votos a mais, porque o Partido Nazista era minúsculo. O Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães era minúsculo no parlamento. Mas mesmo assim ainda era um partido meio que progressista. Só que, em 1900, e parece que em 1919, 1920, Hitler entra para dentro do Partido Comunista, Partido Nacional Socialista, começa uma disputa interna. Eles eram minúsculos, eles não tinham nem 500 filiados, era o mínimo do mínimo. Mas eles começam uma disputa interna onde que Hitler ganha a presidência do Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães. Daí ele tira o socialista e tira o dos trabalhadores. E cria o Partido Nacional, Partido Nacionalista Alemão, Partido Nazista, certo? Por isso que se chama Partido Nazista. É Partido Nacional Alemão. Partido Nazista. Nazi. O que acontece com isso? Hitler, assumindo a presidência do Partido Nazista, ele começa a ver no fascismo italiano que deu certo. Esse embate direto, construção do inimigo, porque na Itália eles não fizeram a construção do inimigo judeu. Eles fizeram a construção do inimigo no comunismo. No socialismo, porque estavam fazendo movimentos para fazer reforma agrária, reformas trabalhistas, então isso era um perigo. E Adolf Hitler e Mussolini tinham adotado algumas pautas que naquela época eram populistas, eram meio que populistas. Então Hitler via no Mussolini um exemplo a ser seguido. E foi justamente isso. A exemplo de Mussolini, que fez a caminhada a Roma, que ele fez uma caminhada a Roma para chegar ao poder, para dar tipo um golpe, porque não sei se você sabe, mas na Itália tem uma tradição romana que os generais, quando chegavam em Roma, eles tinham que deixar a sua legião, seus legionários, não poderiam ultrapassar o rio Rubicão. Não poderiam entrar com a sua força militar em Roma. Era contra a lei. O que Mussolini faz? Faz a mesma marcha de Júlio César. Júlio César foi que entrou com a sua legião, depois de algumas incursões, que ele teve vitória, na época, ainda sobre o Império Romano. Ele pega e ultrapassa o Rubicão e toma o poder como cônsul, como imperador, e se autonomeia imperador da Itália. Mussolini fez a mesma coisa, com a ajuda da monarquia italiana. Já na Alemanha, Hitler, o que faz Hitler? Ele adota a mesma postura do Partido Fascista Italiano. Eles adotam trajes militares, certo? Para dar um impacto visual. E daí nós vamos falar no próximo programa sobre a estética. A estética usada ideologicamente, certo? A estética, muito importante isso, a estética. A ideologia da estética. O que acontece? Hitler faz com que o seu partido use uniforme para dar um tom paramilitar. E começa a fazer um enfrentamento contra comunistas, socialistas, ciganos, com a pauta,
que a Alemanha estava na miséria por causa desse povo que vem para cá. É as mesmas pautas da direita que tu tem hoje contra a migração. A mesma coisa. Antimigratório, já começando a colocar o judeu como culpado, os bancos judeus, né? Os judeus que são culpados pela miséria do povo trabalhador da Alemanha, adotando esses discursos populistas, esses discursos anti-judeu, né? Já tinham um preconceito, eles já tinham um certo preconceito. A Europa sempre teve um preconceito com o povo judeu. Ele acirrou mais isso aí no discurso dele. E por último, ele tenta na última eleição, que eles mais ou menos, né, ficam com um pouco de força a mais, né, só que ainda elege o primeiro-ministro, o parlamento elege o primeiro-ministro do Partido Socialista, Partido Social Democrata. Hitler tenta um golpe. Nessa tentativa de golpe, ele é preso. Aí ele escreve o Mein Kampf, que vira a Bíblia dos nazistas. Para vocês terem uma ideia. Crise econômica, um governo que não consegue se estabilizar economicamente por causa da crise do capitalismo. A burguesia está com medo por causa da onda revolucionária do leste europeu. O Partido Social Democrata Alemão não consegue dar resposta à economia. Hitler, então, nesse processo de transição da Alemanha, o que ele faz? Ele é condenado, ele fica um tempo na cadeia. A monarquia, ele perdoa a Hitler pede perdão, perdoa e diz que o partido dele ia disputar o parlamento na próxima eleição. O imperador, monarquia alemã, dissolve o parlamento. Hitler, então, faz uma aliança com os militares, com a monarquia, com a igreja, com os setores anti-judeu, ganha as eleições, o partido dele. E ele é eleito pelo parlamento primeiro-ministro, sem ser deputado. Olha bem, Hitler não se elegeu como deputado do parlamento. Hitler é o presidente do partido nazista. O parlamento de maioria conservadora bota Hitler como primeiro-ministro. Mas ainda estava no parlamento o Partido Social Democrata, Partido Socialista e Partido Comunista. Ainda era um perigo. E os liberais. Apesar que o setor liberal, ele ora fechava com o social-democrata e ora fechava com os conservadores, como o centrão, assim. O que acontece? Hitler, numa jogada política, manda tocar fogo no Reichstag e bota a culpa nos comunistas. E pede para o imperador para estabelecer aí um regime, né, onde todo o poder seria dado ao primeiro-ministro. Vai para a votação no Congresso, a maioria conservadora dá total poder a Hitler. Hitler fecha o regime, fecha o Congresso e acaba com a democracia alemã. E toma o poder como um ditador. E nós temos a história aí, com isso, com essa crise do capitalismo, com a aliança dos setores conservadores, com a necessidade da burguesia investir num partido conservador nazista ou fascista. Tu tem mais de milhões de pessoas mortas na Segunda Guerra Mundial. 6 milhões de judeus mortos em campo de concentração. Tivemos a maior guerra da história. Bomba atômica em Hiroshima e Nagasaki. Pois é. Tudo fruto da crise do capitalismo. Tudo fruto, né, da contradição do capitalismo. Daí eu pergunto para ti, o nazismo, o fascismo, são de esquerda? Pois é, gente. Ideologia, socialismo no século XXI. Aqui, no Professor Roberto, onde tu aprende mais. Fica ligado, porque o nosso próximo programa vamos ter como a estética é usada de forma ideológica pelos governos da direita. Fica ligado até o nosso programa. Não esqueça de dar o like, aperta no sininho e compartilha. Porque se você dá um like, apertar no sininho e compartilhar, nosso programa ganha mais relevância. E nós conseguimos aí o nosso canal de resistência ideológica chegar até os rincões do Rio Grande do Sul e para os outros estados do Brasil afora. Com vocês, Professor Roberto, Ideologia, Socialismo no século XXI. Até a próxima!